Pai amado, nós queremos mais uma vez agradecer o Senhor pela bênção desse dia, pela bênção desse momento, pela bênção do pastoreio do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, pelo cuidado paternal do Senhor. E agora, ó Deus, quando vamos estudar a Tua palavra, que Teu Espírito Santo esteja ministrando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Pode sentar, queridos. Nós estamos, irmãos, terminando a primeira parte do capítulo 40. E nós hoje vamos estudar o verso 9, 10 e 11. 9, 10 e 11. A mensagem desse texto é tão simples quanto a mensagem do de quarta-feira passada. Mas de de extrema importância quanto o da quarta-feira passada. Quarta-feira passada nós aprendemos que, como a erva, não é? Como as flores do campo, que secam, murcham, caem, assim somos nós. Mas a palavra de Deus, ela é permanente, ela permanece eternamente. Tão simples assim. E Isaías está dizendo que a promessa de Deus não está firmada em homens que passam, em palavras que não permanecem eternamente. Mas essas promessas gloriosas de Deus estão firmadas em sua palavra que permanece eternamente. Agora, esses 3 últimos versículos da primeira parte vai exatamente apontar para a segunda parte do capítulo 40. Então aqui ele já está dando fazendo uma cabeça de ponte para que possamos entrar no estudo da majestade do Senhor. Então é para a gente ir acostumando. Ele vem trazendo-nos e aqui ele vai dar aquela última parte para passarmos para a segunda parte do capítulo 40. Vamos ler, irmãos, alternadamente. Eu vou ler o verso 9, os irmãos lerão o 10 e nós leremos juntos o 11. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e diz às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Que Deus nos abençoe através dessa palavra já abençoada. Está dizendo aqui que aquele que anuncia boas novas, que tem uma notícia boa, deve distribuir de uma maneira amplamente. Quanto mais amplo possível, melhor. Porque ele está dizendo 2 realidades que no tempo em que nós não tínhamos a internet, que nós não tínhamos caixas de som, aparelhos de som, então deveria fazer 2 coisas. Falar bem alto, não é? E subir no monte. Eram notícias que deveriam serem dadas e
anunciadas de uma maneira que todos pudessem estar ouvindo e aprendendo dessas notícias. E qual é a notícia? Exatamente. Então veja que ele vem, o profeta vem trabalhando essa realidade até chegar aqui. Olha, ele consola o povo com o ato de perdão desse Deus. Traz uma palavra de perdão que nós estudamos lá em cima. E depois ele anuncia que há uma voz do que clama no deserto. Então ele vai vir, está vindo o rei, juntamente com o reino. Depois lá na frente nós aprendemos que tudo quanto ele está prometendo não se baseia no que é temporal, mas no Deus verdadeiro. Qual é a palavra de João Batista que de fato ficou fincada na história? Essa é a mensagem. Arrependei-vos porque é a mesma que Jesus fez. O reino de Deus está próximo. Mas há algo que João Batista fez, que Isaías está repetindo. Eis, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em outras palavras, eis o teu Deus. Então a mensagem que deveria ser pregada é exatamente essa mensagem. É um convite para contemplar a Deus. E é o que ele vai fazer a partir do versículo 12. A partir do versículo 12, Isaías vai gastar todo um repertório, todo o seu recurso, para mostrar a majestade desse Deus. Mas no primeiro momento é um convite. Venham, anunciam, contem para as pessoas, para todas as cidades de Judá, aponte essa realidade, venham a conhecer e contemplar o seu Deus. E aqui, irmãos, está falando, não é de uma olhadela. Aqui está falando de um caminhar com Deus. Contemplar o Senhor é algo que a gente vai fazendo a longo tempo. A gente vai aprendendo a experimentar, a desfrutar, não é? E essa é a mensagem importante que Isaías está dizendo àqueles que vão anunciar, aos mensageiros, aquele que anuncia boas novas a Jerusalém, que deve levantar a sua voz fortemente, deve levantar sem medo, deve anunciar em todas as cidades de Judá, e aquele que anuncia as boas novas em Sião, a Sião anunciando as boas novas, exatamente que suba ao monte alto. Eis aí está o vosso Deus. E esta, irmãos, deve ser a mensagem que a gente deve transmitir na nossa vida, em todo momento. Olha, eu sou representante de Deus. As minhas ações são ações desse Deus estendidas até o coração daqueles que ouvem e daqueles que comigo convivem. Eu li uma expressão de um filósofo, eu li porque eu li a réplica em Spurgeon. Então eu quis procurar o que Spurgeon estava fazendo. Eu já disse para os irmãos que eu sou um leitor assíduo dos sermões de Spurgeon. Spurgeon hoje está na internet, todos os sermões de Spurgeon, para que qualquer um que quiser ler, pode ler todos os sermões dele, coisa que não tinha, né? No meu tempo mesmo de seminário, o reverendo Otto Guanais Dourado distribuíam para a gente um livrinho assim, com os sermões dele. Então, desde 1980, eu gosto de ler Spurgeon, né? Porque há uma profundidade, há uma realidade bíblica muito boa. Ele é exaustivo, os sermões dele são sermões muito longos. Alguns dele eu gasto quase uma semana para ler, porque eu leio pouco, vou mastigando um pouquinho. Então esse filósofo, chamado Alexandre Pope, escreveu o seguinte: conhece-te a ti mesmo, então não presuma que Deus verificará isso. O estudo adequado da humanidade é
o homem. E aí o que Spurgeon coloca num dos seus sermões, respondendo a essa declaração? Foi dito por alguém que o estudo adequado da humanidade é o homem. Não me oponho à ideia, mas creio que é igualmente verdadeiro que o estudo correto do eleito de Deus é Deus. Estudo adequado de um cristão é a divindade. A ciência mais alta, a mais elevada especulação, a mais poderosa filosofia que possa prender a atenção do Filho de Deus é o nome, a natureza, a pessoa, a obra, as ações e a existência do grande Deus a quem ele chama de Pai. Então essa chamada do profeta Isaías de contemplar-meis o vosso Deus é exatamente resumida por isso que Spurgeon está dizendo. Não há nada, ou seja, não há uma ciência mais alta, mais elevada especulação, a mais poderosa filosofia que possa prender a atenção de um filho de Deus, que seja o nome, a natureza, a pessoa, a obra, as ações, a existência do grande Deus a quem ele chama de Pai. Então, quando esse chamado profético, eis o vosso Deus, claro que ele vai descrevê-lo daqui a pouco e exaltá-lo a partir do versículo 12. Mas a primeira chamada é esta: vem vê-lo. Este é o Deus que nós servimos. E Spurgeon ainda diz o seguinte, que será que nós pregadores, ao descermos dos púlpitos, temos a plena consciência de que foi isto que nós fizemos na nossa prédica? Será que quando as pessoas forem para casa, elas vão para casa com a consciência plena de que tiveram um pouco mais do Deus que eles servem? Então essa é uma pergunta. Isaías está dizendo, essa é a mensagem. Devem proclamar isso do alto do monte, com voz alta, sem medo, a todas as cidades de Judá, em Jerusalém, a todas as cidades, deve anunciar, eis o teu Deus ou o vosso Deus. Mas aí, ele começa a dizer que esse Deus não é um Deus que fica na nossa teologia. Não é um dogma que está morto, que está inativo, que está estático. Mas ele está dizendo que esse Deus é um Deus que se move, ele é dinâmico. E ele está dizendo, e ele virá. Olha o verso 10. Olha que coisa interessante que ele faz. Eis que o Senhor, o vosso Deus, virá e virá com poder. Seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele e diante dele a sua recompensa. Então, irmãos, primeira realidade é o fato do retorno do Senhor. Ele virá. Para esse povo que estava sofrendo do exílio, é como se eles aguardassem o rei. Para nós, que o rei já chegou no seu reino, nós aguardamos a sua volta. E quando nós pensamos nessa volta do Senhor, de fato ele virá em poder. Não é propriamente com poder, é porque ele vem em poder. Ele é a autoridade máxima. Ele é o soberano. E quando ele disse que ele vinha com poder, é porque ele vinha trazendo toda a realidade de governo. E agora nós já sabemos que o governo está sobre os seus ombros. Quer dizer, que Deus é um Deus absoluto, que Jesus Cristo é o Senhor absoluto.
Então, quando Jesus voltar, ele vai voltar com a mão forte e o seu braço vai dominar todas as coisas. Então, essa é uma visão. É aquilo que nós temos estudado aqui nesse capítulo 40 de Isaías. É uma mensagem atemporal. É uma mensagem para aqueles do exílio. É uma mensagem para aqueles que viram a Jesus. É uma mensagem para nós que aguardamos a volta de Jesus. Todas estas mensagens estão baseadas numa palavra permanente e eterna. Foram feitas essas promessas lá atrás. Aqueles irmãos lá atrás desfrutaram dessa promessa. Os irmãos da voz do que clama no deserto, João Batista, também desfrutaram dessa verdade. Nós hoje desfrutamos dessa verdade. Os nossos descendentes irão desfrutar dessa verdade. E todos nós, como igreja do Senhor, desfrutaremos naquele dia glorioso dessa verdade. Então, uma verdade atemporal, ou seja, ela está além e transcende o tempo. Então, o Senhor voltará. Quando o Senhor voltar, ele vem recompensar o seu povo. Olha, galardão no Antigo Testamento, olha que coisa interessante. Mas isso era uma praxis. Por exemplo, as pessoas eram galardoadas ou galardoadas, dado a elas galardões, devido à fidelidade, devido à honra com que elas serviram. Então, o texto está dizendo, e o apóstolo Paulo referenda isso lá no Novo Testamento, dizendo que aqueles serão que viverem fielmente, servindo serão ao Senhor, receberão coroa, o galardão, não é? Então ele está dizendo aqui que essa realidade da vinda do Senhor, que ele vai vir com poder, com mão forte, com braço dominador, e ele vai trazer o galardão do que anuncia. Conformosos são os pés daqueles que anunciam boas novas, o evangelho das boas novas. Então, vem o galardão, ou seja, vamos trabalhar com fidelidade, porque Deus vai fazer isso. E daqui a pouco, nós vamos ver como é que ele vai fazer isso. A outra realidade, irmãos, que ele aponta aqui, é que as suas obras estarão diante dele, ou seja, diante dele a sua recompensa. Ou seja, aquilo que nós fizemos, ele vai inspecionar o nosso trabalho e o trabalho vai estar diante dele. E ele sabe e saberá tudo quanto nós estamos fazendo. Isaías tem muito isso. Quando nós lemos o capítulo 53 de Isaías, nós vamos ver que quando ele está descrevendo a morte de Jesus, ele vai dizer que o que Jesus fez e o fruto do que Jesus fez vai agradá-lo. Vai agradar o Senhor. Ele vai ver as resultantes da sua morte e isso vai agradar muito o coração de Deus. Então, do Senhor Jesus. Então, o que acontece? Ele sempre está pautando aquilo que nós fazemos. Então, ele vai voltar, ele vai dar-nos galardões, ele vai abençoar-nos, e ele vai trazer, ele vai olhar as obras das nossas mãos. Ele vai estar olhando para isso. E aí vem o 11, que é exatamente um texto fantástico, que é o versículo 11. Vamos ler, irmãos, juntos de novo, o verso 11. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Então, eis o vosso Deus, eis o vosso Senhor que voltará, que é a expressão dele lá, e agora, eis o pastor amoroso. Então veja
essas figuras que o profeta traz, que são figuras que de fato representam, quadros que representam esse mover de Deus em direção às pessoas. E agora, o mais gostoso, o aspecto mais gostoso do ministério de Jesus é exatamente, do Senhor Deus, é exatamente a perspectiva de pastor. Então ele mostra essa realidade. Então, para aprendermos alguma coisa aqui, nós temos que entender quais são os aspectos do pastoreio. Não é? Primeiro aspecto do pastoreio é alimentar as ovelhas. Primeiro aspecto. Lá no Júnior, filho do irmão Valdir, eu falei para Simone que quando eu cheguei lá em casa, foi na segunda, irmão Valdir, ou na terça? Foi segunda, né? Segunda. Cheguei para Simone e falei, Simone, acabei de ver um parto duplo agora. Ela diz, aonde? Falei, não, da ovelha do Júnior. Né? Da ovelha do Júnior. E nós vimos mesmo, vimos nascer o primeiro, a hora que pôs a perninha para fora, nós vimos, aí ela levantou, ele caiu lá, ela começou a lambê-lo, aí depois passou um pouquinho, o irmão Valdir viu o nascimento da segunda eu não vi. Mas, aí corri lá a hora que ele nasceu. Então, naquele momento, ela trabalha ali, e a primeira coisa que a ovelhinha vai procurar é o quê? Comida. Comida. E aí, o que o senhor Pedro fez, o pastor que está lá, pastoreando ela? No dia anterior, no sábado, ele fez uma barraca, como se ele estivesse imaginando que essa chuva iria cair. Ele pegou uma lona, colocou, lá tinha uns coisas assim, de ferro dobrado, acho que o Júnior pôs no concreto, aquela grade que vai no meio do concreto. Ele pôs em cima assim, pôs uma lona preta, estendeu. Aí quando ela pariu na segunda-feira, ele veio lá e tampou. E eu cheguei lá ontem e falei assim, está parecendo um hotel 5 estrelas, hein? Ela está quentinha lá dentro, né? Então, o que acontece? Ele olha lá, sempre lá dentro, eu preciso pôr comida para ela. Eu preciso pôr água para ela. Então, esse aspecto pastoral é exatamente alimentar. A ovelha precisa ser alimentada. Então, o primeiro aspecto dessa realidade de Deus é alimentar e apacentar o seu rebanho. A ovelha deve ser direcionada ao pasto, né? Ela deve ser cuidada, olha aí, como pastor apacentará o seu rebanho. Apacentar o rebanho, exatamente levar a ovelha para comer e quando terminar lá, cuidar dela, ver se está tudo bem, né? Assisti-la. Então o Senhor Deus terá essa realidade pastoral. E Ele tem essa realidade pastoral. Jesus disse várias vezes que Ele era o quê? O bom pastor. Né? O bom pastor. Ele estava sempre preocupado com as suas ovelhas. Que minha irmã? Essa metáfora, ele vai usando. E a pessoa, então, metáfora que ele está usando, trazendo do cuidado dos currais das ovelhas, porque é uma linguagem que o palestino conhece, não é? É uma linguagem que ele fala, que todo mundo sabe o que é. Então, esse cuidado, a ovelhinha, então ela precisa de fazer isso. Também o Spurgeon diz sobre ovelha o seguinte, nenhuma criatura tem menos poder para cuidar de si mesma do que as ovelhas. Mesmo a pequena formiga, com a sua provisão, pode fornecer para toda o formigueiro comida para o dia mau. Mas esta pobre criatura, está referindo-se à ovelha, deve ser cuidada pelo homem, ou então perecerá. Então, a figura
de Deus como pastor, de Jesus como pastor, é que se Ele não cuidar de nós, se Ele não nos apacentar, ficar de olho, apacentar é ficar de olho o tempo todo, não é? Ele carrega um bordão e carrega um cajado, não é? É dito que o bordão é para o inimigo, né? Para bater, e o cajado é para as ovelhas, né? Então ele usa isto para apacentar. Então o Senhor fará isso. A segunda realidade, irmãos, é que a Bíblia traz alguns homens que são colocados como pastores. Eu vou citar e os irmãos vão me dizer qual a característica desse pastor, que tipificam o ministério de Jesus. Abel. Não. Qual que é a característica desse pastor, de Abel como pastor? Ele é criador de ovelhas. Que tipificam a Cristo. Cristo nunca foi criador de ovelhas, né? Mas ele se diz o bom pastor. Qual é a faceta da vida de Jesus que Abel representa? Aqui, sacrifício. Imagine vocês, sacrificar a melhor ovelha do rebanho. Porque Deus não aceitava qualquer coisa e não aceita qualquer coisa, né? Aqueles cantores que vão cantar, um dia desse eu falei com o irmão Valdir, a pessoa diz, olha, eu não sei cantar não, viu, mas eu estou aqui, para Deus tudo serve. Não serve. Se você não sabe cantar, vai fazer qualquer outra coisa. Verdade, não tem. Se eu não sei cantar, eu não tenho que cantar. Louvor eu sozinho, não, eu canto com o pessoal, né? Então isso é um louvor coletivo. Nós que não sabemos cantar, nós cantamos juntos e acaba celebrando uma realidade que a gente vai cantando um com o outro. Agora, fazer um solo, isso é para quem tem o dom para fazer isso, né? Olha, eu não tenho muito o que falar, mas vou falar umas besteirinhas aqui. Também fica sentado. É verdade, não é para falar besteirinha. Se você tem algo de Deus para falar, então pega e fala, né? Então são coisas que a gente precisa de entender. Deus não quer qualquer coisa. Deus é pela excelência. A gente é que oferece qualquer coisa para Deus, mas não significa que Ele aceitou, né? Ele é perfeito. Então imagine você, está lá o Criador, Abel, e aí ele leva para o Senhor o melhor. Então ele tipifica Jesus por causa disso. Tipifica o sacrifício. Então ele traz o melhor para o Senhor de uma maneira especial. E José? José era pastor? Era. Todos os filhos de Jacó eram pastores. Então, qual que é a faceta do pastorado de Jesus que José representa? Hein? O que José trazia? O que levou os filhos de Jacó a vender José? Por quê? Sabe por quê? Porque ele falava para os irmãos que eles iriam ajoelhar, iriam servi-lo, a lua e o sol também. Aí isso aqui começou Então, essa visão profética de José, e que José foi perseguido e exaltado. Por causa disso. Às vezes que Jesus falava que era filho de Deus,
Era isso que levou os fariseus, os escribas, os saduceus a pegar a algeriza dele. Porque ele ainda fala que é filho de Deus. Ele é filho de, né? Falavam isso. Então, o que levava a essa realidade? Então, o pastor José, ele trouxe isso. Foi perseguido, né? Tentaram matá-lo, não matou, mas ele foi também exaltado. Então, é pela a visão profética da vida desse pastor que ele tipifica a realidade. E Moisés? Libertador. Aquele que foi chamado para fora do Egito, para treinar-se a sua vida pastoral, para poder conduzir, libertar o seu povo, né, o povo de Deus do Egito. E Davi? Isso, o rei pastor, né, ou pastor rei, né? Então, exatamente o ofício do pastor. E ainda eles falam, os estudiosos que fazem essa tipificação, falam de de Jacó, que é o pastor trabalhador, que é o que trabalhou lá os 14. E aí eles vão fazendo, mas o que eu acho interessante são esses. Agora veja a característica desse pastor, que é o nosso Senhor, o nosso Deus. Ele reunirá os cordeirinhos, olha lá, entre os seus braços, ele vai recolher os seus cordeiros e levará no seio ou no peito aqueles que são pequenos e amamentará aqueles que amamentam, ele guiará mansamente. Ou seja, aqueles que dependem de leite, ele vai tratar com carinho, não é? Ele vai estar trabalhando essas pessoas. Então, o Senhor Deus, ele vem com esse cuidado especial. E aí, irmãos, eu queria trazer 3 realidades que a Bíblia aponta para Jesus como pastor. A primeira é aquela que nós já falamos, que está em João 10. Eu sou o bom pastor. Porque o bom pastor, ele cuida e sacrifica-se. Então ele cuida das ovelhas e sacrifica-se nesse cuidado, para que as ovelhas tenham o melhor. Jesus fez isso por mim e por você. E também, Hebreus aponta Jesus, vamos lá, Hebreus 13, capítulo 20. Hebreus 13, 20. Aponta Jesus como? Quem achar pode ler. 13, 20. Olha aí, aqui o qualifica como o grande pastor das ovelhas. E aí o que acontece? Que esse pastor das ovelhas se oferece como sacrifício e torna-se essa realidade da nova aliança no seu sangue. Então ele é o grande e glorioso pastor, por causa do triunfo dele sobre os inimigos. E ele se torna o grande pastor. Então ele não só é o bom pastor, mas ele é também o grande pastor. Ou seja, o pastor que trouxe sobre si e derramou do seu próprio sangue para que as suas ovelhas pudessem serem salvas e libertas. Mas também, em 1 Pedro, traz a questão de que ele também é o supremo pastor. Então vamos lá, 1 de Pedro, capítulo 5,
verso 4. Então, 1 de Pedro 5, 4. Quem achar, pode ler. 1 Pedro 5, 4. Pode ler. Então, olha aqui. Então, se nós lermos todo o contexto aqui, nós vamos entender que esse supremo pastor, ele vai se manifestar. Então, ainda não se manifestou. O bom pastor e o grande pastor já se manifestou. O supremo pastor vai manifestar-se no seu retorno. E ele exercerá um aspecto do seu papel pastoral, que para mim, quando a gente lê, a gente fica um pouquinho assim assustado. Quem é que vai dizer, quem é que vai separar os cabritos das ovelhas? O Supremo Pastor. O Supremo Pastor. Então, essa volta que Isaías está dizendo, não é só uma realidade do aconchego pastoral, mas é também um momento em que ele vai dizer quem é quem, a cabritaiada que está no meio do rebanho. Ele vai separar. E o pior, irmãos, ele vai dizer, sejam bem-vindos os que estão do lado direito, e o da mão esquerda ele diz que ele vai amaldiçoar. Apartai-vos de mim, malditos. E essa palavra maldita será dita pelo pastor. Só que é o supremo pastor. E isso nós encontramos onde? Mateus 25. Lá nas últimas coisas, o 31 a 33. Então, quando nós somos ovelhas, então há um aconchego, há uma intimidade, há algo que nós desfrutamos da realidade do bom pastor. Nós somos trazidos, amparados, colocados no peito, não é? Tangidos com mansidão. Enquanto a gente está aprendendo, ele está falando, não é por aí não, é por aqui, não é por aí não, é por aqui. Agora, se nós não somos ovelhas, vai chegar o dia que o Supremo Pastor vai dizer assim, você não é ovelha, você não é ovelha. Por quê? Porque as ovelhas conhecem o pastor. E o pastor conhece as ovelhas. As ovelhas sabem e conhecem o pastor até mesmo pela sua própria voz. Não está lá, irmãos, Mateus capítulo 25? Então é isso aí. Mateus capítulo 25, verso 31 a 33. Não é isso? As últimas coisas, a revelação das últimas coisas. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. E aí você vai lendo todo o discurso que o que vai acontecer era exatamente aquilo. Apartai-vos de mim, malditos. Vocês não são minhas ovelhas. Então, irmãos, essa visão que Isaías está trazendo é uma visão do Deus que é o nosso Deus. Um Deus verdadeiro, um Deus que se preocupa, um Deus que perdoa, um Deus que se manifesta, um Deus que se revela, um Deus que vai voltar, e quando ele voltar, ele vai checar o que nós fizemos, ele vai dar galardões àqueles que fizeram com fidelidade, com excelência, com dignidade, com integridade.
mas Ele vai também, de uma maneira, e já está fazendo, acolhendo-nos como ovelhas. Deus tem nos sustentado, tem nos alimentado, tem nos dado o local gostoso para ficarmos debaixo dos seus braços. Com carinho Ele tem feito isso, mas vai chegar um dia em que Ele vai vir como Supremo Pastor. E o próprio Isaías diz, e Mateus referenda, de que esse pastor vai separar os cabritos das ovelhas. Então vamos contemplar o nosso Deus, e que essa contemplação gere esta bendita salvação em nossos corações. E aí, a partir de quarta-feira, nós vamos ver a questão da mensagem que ele transmite acerca da majestade desse Deus. É onde a gente observa que nós muitas vezes, como crentes, a gente não tem a dimensão certa, exata, de quem Deus é. Porque se tivermos, irmãos, tem muita coisa que a gente não faria. Os nossos irmãos da internet, Araraquara 19, Nilópolis 2, Rio de Janeiro, Curitiba 1, Paraná, Ribeirão Preto, São Paulo 1, São José do Rio Preto, São Paulo 1 e São Paulo 1. Nós tivemos então 25 irmãos conectados. E louvamos a Deus, queridos, pelas suas vidas. E mesmo os irmãos aqui de Araraquara que não tiveram como vir, mas de qualquer maneira participaram conosco desse momento. Mas nós temos um grupo bom. Eu até brinquei com o irmão Valdir, hoje o negócio vai ficar, né? Nós estamos em 21 a 23 pessoas, está ótimo, né? Tem mais lá embaixo, alguns diáconos lá embaixo, então uns 25 pessoas. Um dia chuvoso e friorento igual esse, né, irmãos? Aliás, friento, né? Bem frio. Vamos nos colocar em pé, queridos, e vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo aqui, por essa palavra que Isaías trouxe aos nossos corações. Convidar o pastor Alexandre. Vem cá, pastor Alexandre. Vamos orar com o pastor Alexandre. Lembrando que amanhã o Ministério Débora, não é isso? Não tem reunião, né? Que tem muitos irmãos que estão viajando, outros vão receber famílias. Então amanhã os irmãos do Ministério Débora não terá. Vamos orar, pastor Alexandre. Pai, nós agradecemos ao Senhor, a Deus, pelo privilégio, Pai, de pertencer a Ti. Amém, Senhor. A Deus, ovelhas, ó Pai, do Teu rebanho, e poder experimentar diariamente, Deus, esse cuidado do Senhor na nossa vida. Que possamos, ó Deus, o tempo todo, viver essa realidade, Deus, a Tua palavra, que possamos ser orientados pelo Senhor, disciplinados pelo Senhor, ó Pai, e como ovelhas, ó Deus, ouvirmos a Tua voz e a reconhecermos, ó Deus, e andarmos após o Senhor, ó Pai. Obrigado por essa noite, ó Deus, leva-nos em paz debaixo da Tua graça. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós até aquele dia quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor. Amém.